Boa noite. Presentes, né? E aqueles que estão em casa nos assistindo, é um prazer muito grande nos encontrarmos mais uma vez. Hoje nós temos a presença do Rodolfo Calcabrini, um espírita estudioso, profundo conhecedor da doutrina espírita, amigo da nossa casa, sempre presente. Todas as vezes que nós convidamos, ele atende imediatamente e vem ao nosso encontro. Eu tenho certeza que quem não conhece o Rodolfo vai se tornar um seguidor dele, porque ele tem muito conhecimento e é dessa fonte a gente vai beber essa noite. Que Deus, que Jesus, que o mentor da casa, que todos os benfeitores te abracem, te inspirem nessa noite e que a gente saia daqui com o coração cheio de alegria. Com certeza, muito obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. E a temática desta noite foi uma coisa interessante, viu? Porque eu estava nos afazeres da minha casa, quando recebi o chamado do Rui pelo telefone, me convidando para fazer uma palestra no dia de hoje, coisa que eu aceitei imediatamente. Logo depois da gente bater um papo, ele me disse, qual é o tema? E eu, sem pensar, me veio à cabeça a natureza. E eu falei, a natureza, assim, espontaneamente. Mas, sem imaginar-me do que seria tratada nesta questão da natureza. Como o tema foi assim tão espontâneo, eu me vi numa situação em que falei, bom, eu preciso preparar alguma coisa para falar a respeito. Sentei-me ao computador e comecei a escrever a respeito, dentro de uma linha de raciocínio. Em determinado momento, tudo aquilo que eu tinha escrito, algumas páginas, me pareceu que não seria o tema da noite. Ali, evidentemente, veio a inspiração e me ajudou a compor esta página que todos vocês têm nas suas mãos nesta noite. Evidentemente, eu vou lê-la para que os amigos que nos assistem possam entender a mensagem e depois da mensagem vamos juntos analisar o conteúdo desta questão que tem facetas aqui muito interessantes. A natureza, com sua exuberante beleza, fonte de inspiração de poetas, escritores e artistas de toda a ordem, é e continuará sendo por sempre a precursora do desenvolvimento da cultura, da ciência, da tecnologia e até mesmo da religião em todos os tempos. Temos copiado dela todas as bases para o desenvolvimento evolutivo. Aprendemos com ela a construir moradias, ferramentas, etc. Substituímos o uso dos dedos e braços do corpo humano usando galhos de árvores para o amanho da terra. Esse tipo de ferramenta existe até o presente momento em países de pouco recurso econômico. Passando por copiar o movimento do braço e aplicá-lo à roda, criando-se o deslocamento linear usado nas locomotivas a vapor. As asas das aves inspirando a criação do avião e assim por diante. Até as atuais transmissões sem fio por ondas milimétricas usadas na internet 5G ou as micro-ondas que farão parte do 6G
em futuro próximo. E até mesmo, nos valendo das vibrações magnéticas extraterrestres, a criatura humana vem explorando o espaço em volta do planeta, a ponto de já se planejar em realizar passeios de balão pela estratosfera. Além de nos alimentar, de nos agasalhar, de oferecer medicamentos para a cura de nossas doenças e de fornecer os materiais necessários para a construção de nossas moradias graciosamente, devido à perfeição de suas leis solidárias, a sociedade humana, se utilizando da extrema bondade, pois a natureza produz tudo em abundância, conseguiu aliar criatividade e tecnologia e implantar um sistema logístico de distribuição dos bens por ela produzidos em todos os cantos do planeta. O que se produz a milhares de quilômetros de distância, sejam alimentos, flores, roupas, etc., pode estar na porta de sua casa na manhã seguinte do pedido. Coisa inusitada de se pensar apenas 20 anos atrás. Cabe aqui uma pergunta. A quem devemos esse avanço? Seria tão somente aos espíritos encarnados? Ou a toda a sociedade espiritual do planeta, que se compõe aproximadamente de 75% de desencarnados e de 25% de encarnados, atuando em conjunto, em constante cooperação e de maneira solidária, conforme orientam as leis de perfeição, onde é necessário incluir as forças de irradiação cósmica provindas do sistema planetário que compõe a galáxia a qual pertencemos, provendo energias equilibrantes e mantendo a harmonia constante da atmosfera que nos circunda e que nos permite, ao mesmo tempo, devolver essas mesmas energias modificadas em seu potencial como reciprocidade, solidariamente, gerando assim a parte que nos corresponde na responsabilidade co-criativa deste universo que, pela força da inteligência, flama divina, criada por Deus para crescer e iluminar cada vez mais, viemos construindo através dos tempos imemoriais, desde toda a eternidade. E seguiremos por sempre, infinitamente, porque jorra de Deus, qual nascente de água cristalina, a sua criação que não cessa. Esta magnífica e grandiosa obra de perfeição, que denominamos de Espírito, criada pelo grande arquiteto do universo, que vibra seu poder em tudo que existe por meio de suas leis de perfeição, lapida o livre-arbítrio que concedeu à sua criação, qual escultor que, usando cinzel e martelo, dá forma à pedra bruta para fazer surgir dela a sua obra-prima. Assinada Irmão José, Santos, 23 de novembro. Bem, como vemos, queridos irmãos, temos aqui um aspecto que nos mostra como, de fato, nós, seres humanos, desde lá atrás, de tempos imemoriais, viemos avançando. Logicamente que esse aspecto que aqui é mostrado, em simples vista, nos dá a imagem do avanço material, ou seja, tecnológico, dando-nos uma ideia de que o irmão José se refere aos processos que sofre a matéria na criação do universo.
Mas íncito está também a parte espiritual, como veremos mais adiante. É inegável que o espírito humano tem avançado enormemente, principalmente nestes últimos tempos. Embora saibamos todos que estamos acossados por uma situação pandêmica, de muita dor, de muita aflição, mas que ao mesmo tempo parece ser o remédio exato para o nosso crescimento interior, que sem dúvida nenhuma nos leva a fazer vibrar dentro de cada um de nós a solidariedade, que é a lei íncita na natureza. As questões aqui propostas deixam muito claro, mas claro, uma questão que é a seguinte. E vou fazer uma pergunta. Então, é o homem que criou o universo? De acordo com o que aqui está escrito, não é? É o homem que, através da transformação da natureza, está criando a sua própria morada, o planeta em si, o universo todo. Porque, vejam bem, sabemos que a natureza planetária tem os seus movimentos cíclicos, não é verdade? Em determinado momento, o nosso planeta Terra muda devagarinho o seu eixo. E sabemos que o mar avança, de tal forma que muitas civilizações, já com o decorrer dos milhões de anos, ficaram embaixo d'água enquanto surgiram outras. Esse é o movimento da própria natureza íncita do planeta. Mas o homem, por si só, vejam bem, ele está engajado, sim, embora não pareça, embora a nossa análise pessoal parte de nossos interesses para fora, não? Se vemos o mundo sob um aspecto globalizado, nós vamos ver que tudo, perfeitamente tudo, está exatamente como deve, ou seja, evoluindo. Estamos sim, meus irmãos, evoluindo. Não estamos atrasados, não. Poderíamos estar mais avançados, mas estamos evoluindo. Ou seja, de acordo com o aspecto divino, nós estamos a passos lentos, mas evoluindo sim, embora a nossos olhos, que se prendem a nosso redor, isto não nos pareça possível, porque vemos muita coisa errada acontecendo no mundo. Não esqueçamos que tudo aquilo de errado que vemos acontecendo no mundo deve ser a atuação de uma minoria muito pequenininha, como já comentamos aqui. E a grande maioria está engajada neste planejamento, que é lei divina, solidariedade. Então vejamos, o que temos aqui? O irmão José está nos explicando que nós temos avançado de tal forma de que conseguimos oferecer um alimento que somente é produzido em determinado lugar, ao outro ponto do planeta, em 24 horas. Isto é fantástico, não é? Ou seja, sim, isto é solidariedade. Aquilo que imaginávamos jamais poder existir, porque está todo na mão de poderosos conglomerados, que está, digamos assim, extorquindo o suor do trabalhador, mas analisando sob este ponto de vista, estamos vendo que
A natureza está sendo, em sua produção, distribuída a mãos cheias, para quem consiga pagar, evidentemente, porque temos um sistema econômico que também está mudando. Então, analisemos o seguinte: o homem está sim conseguindo mudar a própria natureza. O trigo transgênico aí está, como uma nova semente, alimentando o mundo. Aqueles que têm estudado um pouquinho ou relembrado coisas que o Espiritismo já tem ventilado, como ser o Brasil será o celeiro do mundo, está acontecendo agora. O Brasil está alimentando uma grande parcela do nosso planeta. Isto é obra da natureza. Não podemos, meus irmãos, separar esta natureza exuberante, bela, magnífica, que nos dá tudo a troco de nada, e imaginar que o homem interessado, egoísta, está explorando ela. Vejam bem, a intenção de alguns homens, sim, será explorar. Mas o resultado final qual é? Percebem? Nós temos um resultado altamente positivo. E isso, meus queridos irmãos, nos felicita a todo mundo, a todos nós. Outra questão que aqui está incita é o seguinte: se o ser humano, utilizando da sua criatividade, do seu espírito, claro, né, ele transforma a face do nosso planeta, então, por que dizem que Deus criou tudo que existe? Deus não criou tudo que existe. Tudo que existe, quem criou, eu vou dizer, é o Espírito, que nasceu princípio inteligente e através dos milhões de anos transformou-se em espírito, ou seja, em ter uma identidade, uma personalidade, é circunscrito à reencarnação, às leis da reencarnação. Ele se manifesta transformando a matéria de acordo com a sua necessidade. É assim ou não é? Nós não plantamos porque queremos comer. Aquele que tiver um pedaço de terra, vai plantar aquilo que precisa. Decorará este pedacinho de terra de acordo com o seu gosto pessoal. Plantará árvores, terá animais para criar. Estará assim transformando o planeta. Agora vejamos, nós fazemos isso sozinhos? Cada um de nós individualmente fazemos isso sozinhos? A resposta é não. Porque nós vivemos em interdependência. Muito claro está aqui, que diz que 75% de nós, espíritos, estamos fora da matéria, desencarnados. E o que estão fazendo os espíritos que estão fora da matéria? Eles se perguntam, não é? Bom, a gente morre, depois faz o quê? Continua trabalhando. E aqueles espíritos mais adiantados, mais elevados, continuam nos ajudando a implantar suas ideias, seus ideais altruístas,
suas impressões e conhecimentos dilatadíssimos que mantêm na espiritualidade onde moram, ou seja, por aqui mesmo. Quando dizemos espiritualidade, não é nos espaços estelares como os poetas nomeiam. Os espíritos, meus amados irmãos, estão sempre aqui conosco, ao redor de nossa bola planetária chamada Terra. Eles não estão distantes, não. Alguém de nós seria capaz de querer se distanciar de quem ama? É uma pergunta que nos fazemos. Por que o espírito, quando desencarna, teria que transcender, subir aos céus? Não, ele quer ficar junto com aqueles que ama. E se puder ajudar, ele ajuda. O que é isto, meus amados irmãos? É uma palavrinha: solidariedade, que num âmbito maior chama-se amor. Simples assim. Então, percebam bem, nós vivemos mergulhados na harmonia do amor divino, do nosso Pai Criador, que é Deus. Deus criou o princípio inteligente. E nós, individualmente, não podemos nos imaginar daqui para trás, mas podemos nos imaginar daqui para diante. Quando nascemos pequenininhos, inocentes, sem saber andar nem falar, é assim que somos por enquanto. E estamos a caminho do desenvolvimento espiritual, onde um dia chegaremos. Longe está, sem dúvida nenhuma. Porque ainda pertencemos a um mundo em que o egoísmo está imperando. Se por um lado temos a tecnologia e a intelectualidade que avança a passos agigantados, por outro lado vemos que a moral existente avança também, mas ela vai com uma velhinha atrás, tentando alcançar, sabe? O avanço tecnológico, fantástico, da inteligência. Então, queridos amigos, só para nos determos com mais cuidado nas últimas frases do nosso querido irmão José, em que diz que, e vou repetir, esta magnífica e grandiosa obra de perfeição que denominamos de Espírito, criada pelo grande arquiteto do universo, que vibra seu poder em tudo que existe por meio de suas leis de perfeição, prestem atenção, lapida o livre-arbítrio, que somos nós, que concedeu a sua criação, qual escultor que, usando cinzel e martelo, dá forma à pedra bruta para fazer surgir dela sua obra-prima. Meus irmãos, nós somos os executores da vontade divina. Deus nos guia através da intuição. E nós somos os executores materiais também. Os criadores deste universo que nos circunda. Os responsáveis pela transformação imensa que sofreu já este planeta. Já pensaram o que será um dia quando não precisemos mais submeter os animais, como os bois, por exemplo, ao sacrifício para nos alimentar? Ainda fazemos isso. Estamos sacrificando nossos irmãos. Estamos sacrificando criaturas que talvez nós já, num passado longínquo, fomos alguma vez.
ou parte, ou integralmente, nesta trajetória de desenvolvimento do conhecimento e da luz espiritual, para chegarmos a ser o que somos agora. Uma inteligência privilegiada, não digo, mas muito avançada. Somos capazes de muita coisa e fazemos muito pouco. Se reportarmos a Jesus, vamos encontrar na expressão dele próprio, que ele diz: vós sois deuses. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Já acompanharam esta mensagem de Jesus? Por que seria que o Mestre veio a nós e nos diz que nós poderemos ser maior do que Ele? É para pensarmos. Mas uma questão me deixou assim estático, observando que aquele velho pensamento que sabíamos de que Deus cria tudo, inclusive imaginamos que Deus, do barro, fazia a nossa imagem exatamente como somos hoje. Tem nada a ver. A partir de 1857, quando a doutrina espírita explicou para nós de que Deus cria dois elementos constitutivos do universo apenas: o princípio inteligente, e o cria sem nenhum conhecimento, simples, ignorante, e o princípio material, que está onde? No cosmos, na matéria inerte, que se transforma, que é elástica, que é capaz de chegar a condições de aglomeração fantástica e que faz parte do nosso planeta, das partes robustas do nosso planeta, inclusive do nosso próprio corpo físico. Partindo de uma premissa, temos que pensar o seguinte, meus amados irmãos: quando espíritos, antes de reencarnar, chegamos ao corpo, ao agasalho da nossa mãe, somos nós que, através da nossa capacidade mental, manipulamos o fluido cósmico universal para criar o nosso corpo físico. Não é Deus que cria o nosso corpo físico, nem nossa mãe. Quem cria o nosso corpo físico é o próprio Espírito. E nós fazemos isso, sabe como? Automaticamente. Porque já fizemos isso tantas e tantas vezes, e estamos há tantos milhões de anos fazendo isso, que já nem pensamos para fazer. Simplesmente o realizamos. Da mesma maneira que a gente se acostuma a dirigir depois de 20 anos, né? Você não pensa se vai pôr o câmbio, se aperta o pedal, se agora o freio, se depois o acelerador, não é mesmo? Automaticamente. Poderes que temos, espíritos imortais que somos, flama divina, como aqui é mencionado, não? Sim, queridos irmãos, nós somos os responsáveis pela criação do universo. Nós, que digo, é o espírito, prestemos atenção, não o homem físico encarnado apenas, porque o espírito é todo o conglomerado que existe e atua junto. Esta é a visão que temos depois desta magnífica peça.
gostaria de terminar porque estamos prestes a chegar um momento do fim do ano e acredito que esta seja a nossa última palestra deste ano aqui neste local. E gostaria de ler uma peça, Prece de Natal. Senhor, desses caminhos cor de neve de onde desceste um dia para o mundo, numa visão radiosa, linda e breve de amor terno e profundo, das amplidões augustas dos espaços, no teu Natal de eternos esplendores, abriga nos teus braços a multidão dos seres sofredores. Quem em teu nome receba um pão, o pobre que tem fome, um trapo o nu, o aflito, uma esperança. Que em teu Natal a terra se transforme num caminho sublime, santo e enorme, de alegria e bonança. Apesar dos exemplos da humildade, do teu amor a toda a humanidade, a terra é o mundo amargo dos gemidos, de tortura, de treva e impertinência. Que a luz do amor de tua providência ampare os seres abatidos. E em teu Natal, reunidos nós queremos, mesmo no mundo dos desencarnados, esquecer as nossas dores e pecados, nos afetos mais doces, mais extremos, reviver a efeméride bendita da tua aparição na terra aflita, unir a nossa voz às dos pastores, lembrando os milagrosos esplendores da estrela de Belém, pensando em ti, reunindo-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade nosso caminho de felicidade, estrada de ouro para a perfeição. Carmen Sinira. Essa página foi recebida por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, em dezembro de 1935, 2 anos apenas depois da sua morte. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Oi. Héctor Calçabini e Lorena Paniagua estão mandando um forte abraço. Muito obrigado. São meus sobrinhos de Argentina. Muchas gracias, Estamos chicos. assistindo sua live lá. Bueno, espero que tenham entendido. Aproveita, dá um abraço. Um grande abraço.